Vou repetir para você ouvir. Uma parte da nossa sociedade está extremamente perdida. Não é fácil você abrir um noticiário, os vídeos e ter que ver muita gente aplaudindo o bandido. Foi isso que nós vimos e constatamos. Aplaudindo uma pessoa que, na sua pequeno espaço de vida, 19 anos, assassinou, viciou outras pessoas e tinha a mente totalmente voltada para o crime. E o que nos deixa estarrecido é que boa parte da população tem aplaudido esse tipo de coisa. Agora eu chamo a atenção para nós, igreja. Porque o mundo já tem uma lei, assim disse o apóstolo João. O mundo já está no sistema que lhe pertence. Mas e nós, igreja do Senhor? A quem você tem aplaudido? A quem você tem olhado e admirado? A igreja tem sofrido com a presunção. A igreja tem sofrido com a soberba. A igreja tem sofrido com pecados ocultos e às vezes pecados às claras, para que todo mundo veja. Não é pouco em que em nosso contexto, por exemplo, o divórcio entre pessoas casadas tem se tornado normal. O divórcio tem se tornado normal. E se, por exemplo, em uma determinada igreja, o casal que se divorciou, ele seja disciplinado, e até mesmo excluído do rol de menos, ele chega na igreja da esquina e é capaz de ser, ou de haver uma cerimônia de matrimônio de um homem com a metade do corpo. É o que nós estamos vivendo. Portanto, meus irmãos, eu falei para o pastor Isaac, quando ele me passou o tema, que tema oportuno, que tema bom. E eu queria que você abrisse a Bíblia, no profeta Jeremias, capítulo 18, verso 1 ao verso 6. Sentado como vocês estão, mas toda reverência à palavra do Senhor, diz assim o texto sagrado. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que com o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu vou ajudar um pouco a nós entendermos esse texto, voltando-se um pouco para o contexto histórico. A nação de Judá, e como nós sabemos, Israel e Judá estavam divididos em dois reinos: o reino do norte, Israel, para 10 tribos, reino do sul, Judá e Benjamim, que era o reino do norte, ou melhor, o reino do sul, e o reino do norte, Israel. Dentre ao que circuncidava não só a Israel como a Judá,
eles enfrentavam várias dificuldades ao longo dos anos. E ao longo dos anos, por exemplo, que antecederam o cativeiro babilônico. Mas a história também nos diz que Judá tinha experimentado prosperidade, paz com as nações vizinhas. Entretanto, o contexto de Jeremias é que a nação havia colocado uma fé complacente, porque eles pensavam que o templo era algo inviolável. Ou seja, a nação, ela pensava que Deus iria proteger e preservar o templo e o povo, independentemente do que estava acontecendo, o que iria acontecer, ou independentemente do comportamento dela. Vou dizer para você entender. Havia uma fé complacente, em que eles estavam entendendo que, independentemente do que acontecesse, ou do que eles fizessem, Deus iria sempre proteger o templo e proteger eles. O que isso desembocou e em que desembocou isso? Eles estavam pensando que, apesar dos pecados, apesar da profanação e das ofensas a Deus, eles pensavam que Deus não lançaria juízo sobre eles. E isso é muito sério. Também interessante. Porque nós somos acostumados a entender Deus de forma a ser aquele homem, aquela pessoa bonachão. Tem um termo que se usa que é passar pano. A gente pensa que Deus vai passar pano nas safadezas. A gente pensa que Deus vai passar pano no pecado. A gente pensa que Deus não vai mexer, não vai alterar as circunstâncias, porque a gente é ou tem uma fé complacente. Às vezes a gente tem uma fé complacente no pastor, na igreja a qual pertencemos, no grupo ao qual nós estamos participando, e levamos a nossa vida de forma bem desleixada, a ponto de pensar que Deus não é juiz, não é soberano, não é justo, não é santo, que a sua santidade requer pureza, que a sua santidade requer separação, que a sua santidade requer um povo definitivamente seu. Jeremias, ele nasce em um momento em que Manassés, um dos reis mais irresponsáveis que já reinou, governava. A infância de Jeremias foi passada em meio ao que a gente chama de mal religioso, ao mal social. Manassés, ele governa mais ou menos 50 anos. E o reinado de Manassés era um reinado totalmente contrário à palavra de Deus. Aliás, Manassés esquece a palavra de Deus. No templo não havia leitura da palavra, não havia meditação na palavra mais. O povo estava alheio às ordenanças de Deus, alheio aos mandamentos do Senhor. Eles estavam vivendo pela sua própria sorte, eles estavam vivendo pela sua autonomia, eles estavam vivendo, por exemplo, o que Manassés fez, aliança com os assírios, aliança com o Egito. É então a adolescência de Jeremias que aponta Josias, que assume ao trono aos 8 anos de idade, e que aos 16 ele começou a procurar Deus, o Deus de Davi, e então ele começa uma reforma religiosa. Essa reforma, consolidada quando Josias tem 23 anos, trouxe para a nação enormes mudanças. A espiritualidade do povo havia renascido. E como a espiritualidade do povo havia renascido, houve uma mudança também social. E a principal marca desse renascimento, dessa reforma, dessa volta à verdadeira espiritualidade,
é que a palavra do Senhor, ela voltou a ser o centro do culto. Se Manassés tinha tirado a palavra como centro do culto, Josias torna de volta a palavra. E aí há mudanças drásticas na nação. O efeito, então, desse retorno, olha só, o efeito do retorno à palavra do Senhor fez com que a nação destruísse os altares pagãos dos assírios, fez com que os deuses do Egito fossem destronados da nação. Imagine só o que acontece com uma igreja quando ela esquece a palavra e vive pela sua tradição. Ela entroniza deuses falsos, ela levanta altares pagãos. Jeremias é profeta, então, entre os reinados de Josias, de Jeoaquim e de Zedequias. Josias ele foi morto na batalha de Megiddo pelos egípcios. O faraó Neco mata Josias nessa batalha. E a nação então sofre um grande abalo com a morte do rei Josias. Seu filho, Jeoacás, herdeiro do Egito, é levado preso para o Egito, sendo então empossado Jeoaquim. O povo então sofre uma decadência moral e espiritual. Zedequias assume o trono, porém, continua a mercê do paganismo, e então se tem a famosa invasão dos caldeus. Os babilônios, com Nabucodonosor, terminam o trabalho de destruição de Jerusalém e levam o povo cativo para a Babilônia como escravos, arruinados, retirados da igreja, de seus familiares, e o povo sofre o amargor de sua desobediência e apostasia. O ministério de Jeremias se desenrola nos anos finais, então, do reino de Judá. Um período marcado por apostasia, por injustiça social e uma confiança ilusória no templo de Jerusalém como um amuleto contra o juízo divino. O povo havia se desviado profundamente, mas ainda se agarrava à ideia de que Deus não o destruiria devido à sua promessa a Davi e à presença do templo. É neste cenário de desobediência e falsa segurança que a palavra do Senhor vem a Jeremias. E do versículo 1 e versículo 2 desse capítulo nós vemos a ordem divina. A passagem começa com uma ordem direta. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Levanta-te e desce. É uma ordem, e essa ordem implica em movimento, em uma mudança de perspectiva. Jeremias é convidado a sair da cidade alta de Jerusalém. Jeremias é convidado a sair do contexto de complacência e desce à oficina do artesão. E aqui nós percebemos algo importante e sólido para o desenvolvimento da fé: ouvir a palavra de Deus, sendo necessário sair do lugar de conforto, sair da presunção e descer a um lugar de realidade e humildade. A descida à casa do oleiro significa, irmãos, que nós precisamos ter intimidade, um local onde Deus não apenas fala, mas faz o profeta ouvir e ver. Era necessário que a igreja parasse, que a igreja deixasse os altares pagãos, que a igreja deixasse de ser uma igreja que apenas
cria em algo que estava vendo, para definitivamente também ouvir ao Senhor, experimentar ao Senhor. E por mais que o profeta Jeremias e a nação estivesse se exaltando, Deus diz para ele de forma a ter humildade: desce, vai ver, vai ouvir, vai à casa do oleiro. E esta não era uma visita casual. O oleiro e seu ofício eram metáforas comuns do antigo Oriente Próximo. O que Jeremias viu? É aqui que precisamos ter cuidado para não interpretar de qualquer forma. Deus escolhe um cenário do cotidiano para ilustrar uma verdade teológica. A verdade teológica é que Ele, Deus, é soberano. Ele é Senhor. Salmo 33, versos 10 e verso 11: o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os planos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Nos apresenta então no versículo 3 um oleiro em ação. Porque diz: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Jeremias desce e encontra o oleiro entregue a sua obra sobre as rodas. O oleiro é o trabalhador principal, totalmente focado na sua tarefa de moldar o barro. Ele está no controle total do processo. Não nos é informado o que aconteceu com o barro para que ele quebrasse. O certo? O barro poderia estar contaminado com pedras. O certo? O barro estivesse seco. Não sabemos. Porém, podemos vislumbrar que o oleiro é um oleiro experiente, paciente e focado no seu ofício. Ele era focado naquilo que ele teria que fazer, nas suas encomendas. E ele teria então que formar o melhor vaso, o vaso bonito, o vaso que viesse a durar, que não viesse a quebrar. Mas na feitura desse vaso, há alguma coisa contaminando esse barro que ele não conseguiu formar o barro. E isso nos lembra um controle, um domínio. O oleiro tinha controle, o oleiro tinha um domínio. O oleiro sabia o que estava fazendo, ele conhecia todo o processo, toda a estrutura, ele conhecia de fato a textura do barro. Ele sabia o que ia dar certo. E isso caracteriza a soberania absoluta de Deus. Jó 42, verso 2 diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. O vaso quebrado e o poder de refazer, a gente vê isso no verso número 4. E aqui se destaca o propósito do texto. Aqui extraímos a lição principal desse texto. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que lhe pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. O vaso estragado, e a palavra hebraica para estragou, quebrou, é mishat, que significa corrompeu-se, deteriorou-se ou ficou arruinado. E o estrago na mão do oleiro pode ter ocorrido por duas razões principais, e aqui eu vou repeti-las. A primeira delas, impureza no barro, uma pedra, uma bolha de ar, argila no barro, pode ter feito com que o vaso se rompesse ou rachasse no processo.
de moldagem ou cozimento. O barro, nesse contexto, então, representa o povo. E trazendo para o nosso contexto, o barro representa a igreja. E o povo, naquele momento, estava cheio de impurezas. Lembra? Altares pagãos, altares de outros deuses, apostasia, injustiça social. Os ricos, de fato, estavam utilizando a mão escrava para enriquecer. Havia corrupção no templo. Você sabia que os reis inimigos levantavam falsos profetas para profetizarem de acordo com o que eles queriam? Você tem noção de que o povo chegava e levantava a voz para dizer assim: onde foi que nós erramos? Malaquias fala sobre isso, Miqueias fala sobre isso, Osés fala sobre isso. O povo se levanta: e que foi que a gente errou, Senhor? E o povo mergulhado na apostasia, na idolatria, no adultério, tudo que era pecado no meio do povo. E aqui está uma representação da impureza do barro. Isso quer dizer, irmãos, que quando vem um texto como esse, eu penso que esse texto não é para que eu olhe para aquela irmã que não veio hoje. Eu não penso que esse texto sendo exposto nesse momento, eu não venha pensar que é para aquele irmão que não veio hoje. Eu penso que ele está falando comigo. Eu penso que ele está falando com você. Há impureza no meio de nós. Outra coisa é a resistência do barro. O barro ele pode ter falhado em responder à mão do oleiro, simbolizando teimosia, desobediência do povo. Então veja que há duas circunstâncias que a gente deve pensar e pesar no nosso ministério, na nossa vida: impureza, pecado e também teimosia, desobediência. Amém, meus irmãos? Amém. E quando eu penso em teimosia, pense numa raça teimosa, é crente. Pense numa raça teimosa. Eu aprendi assim, é assim, ninguém mais pode sair disso aqui, não, vai até o fim. É tão caba teimoso, pelo amor de Deus. Eita mulher teimosa, pelo amor de Deus. Mas irmãos, percebam que o pecado, a teimosia, a desobediência, simbolizada aqui nesse barro, ele traz, irmãos, prejuízo para a nossa vida, para a igreja. Mas o oleiro refaz. O oleiro não descarta o barro estragado. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Deus não descarta você. Amém. Por mais teimoso que você seja, por mais desobediente que você seja, Deus não descarta. Ele refaz. Ele não deixa do mesmo jeito. Ele refaz. Oh, Espírito de Deus! Tornou a fazer dele outro vaso, conforme que lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. A soberania do oleiro não se manifesta apenas em criar, mas essa soberania se manifesta em restaurar e refazer. Note que é do mesmo barro que o novo vaso é formado. Deus não precisa de uma nova nação. Deus não precisa de uma nova igreja. Ele deseja reformar e restaurar a que
Aleluia. Isso nos ensina uma lição muito importante. Como igreja, eu sei, irmãos, que quando um irmão ou uma irmã erra no meio da igreja, existe uma atitude que eu chamo de atitude normal e natural, de não querer mais nem dar a paz do Senhor. E que aqueles que estão na frente dizem logo assim, não dá mais nem a paz, não dizem assim, né? E tu queria o quê? Tu estava no meio de nós, comungado conosco, e tu faz um negócio desse, ele quer que te dê a paz. A gente não pode dizer isso, que eles não vão entender. Mas eu entendo quando nós ficamos assim, decepcionados. Mas em contrapartida dessa decepção, que você nunca pode esquecer, é que Deus pode restaurar a vida de qualquer pessoa. Aleluia. Mesmo aquele que feriu gravemente. O ato de refazer é um sinal de paciência, de longanimidade de Deus. E se Deus assim procede com paciência, por que não nós? Não seja complacente, seja paciente. Deus pode restaurar a vida de qualquer pessoa. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, Paulo escrevendo a carta àquela cidade, àquela igreja, diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram, esses se fizeram novas. Mas do verso 5 ao verso 6, nós temos a mensagem da soberania de Deus. A lição visual é, então, traduzida em palavras proféticas. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. É uma pergunta retórica. Não poderei eu fazer de vós como este oleiro? A resposta é uma retumbante sim, sim. Deus pode fazer da mesma forma que essa lição que Jeremias está aprendendo naquele momento, onde o oleiro, ao utilizar um barro impuro, com pedra, com ar ou ressecado, ele refaz outro barro e refaz outro barro e refaz outro vaso, melhor dizendo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus é o oleiro, Ele é o autor, Ele é o artesão, Ele é o planejador, é aquele que tem autoridade total sobre nossas vidas. É isso que o texto nos ensina aqui de forma muito clara, objetiva. Deus está o tempo todo moldando a nós. Deus o tempo todo está trabalhando nos nossos corações. Até mesmo quando a gente queira, Ele vai refazer. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos esse barro. Nós somos esse barro inerte, passivo, que não tem forma, que não tem propósito por si só. A sua forma, utilidade e destino depende inteiramente da habilidade do oleiro. Aleluia, glória a Deus. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, verso 10, ele diz: pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, meus irmãos, esse texto está dizendo que Deus é o tempo todo trabalhando nas nossas vidas, nos moldando, aleluia, nos recriando para a glória do seu nome, nos dando nova chance.
nos recuperando das desgraças que assolam a nossa vida dia após dia, das quedas que cometemos, dos pensamentos ruins que chegam à nossa mente. Ele o tempo todo está trabalhando, fazendo de nós um vaso novo, porque Ele diz que nós somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras. Então essa metáfora do oleiro e do barro oferece aplicações verdadeiras que se estendem desde a nação de Israel até a cada um de nós como crentes. O poder e a soberania de Deus é real. Deus é o Senhor da história. Assim como o oleiro pode decidir o tipo, forma e uso do vaso, Deus é soberano para determinar o destino e os propósitos do seu povo. E isso implica em duas realidades. A primeira delas, juízo é justo. Deus tem o direito de quebrar, de julgar a nação por sua obstinação e pecado. O juízo, como ato de quebrar, é um processo para permitir ser refeito. Em segundo lugar, misericórdia é possível. A soberania de Deus não é arbitrária, mas está ligada ao seu caráter. A lição então nos mostra que seu desejo primário é refazer e não descartar. Então, meus irmãos, é necessário submissão e arrependimento. É necessário se submeter. A altivez, ela te leva ao inferno. A soberba faz você caminhar passos largos para o inferno. Mas a submissão e o arrependimento te levam pela estrada celeste. O barro deve ser mole, maleável na mão do oleiro. Ele não tem condição de moldar um barro duro. Ele não tem condição de moldar um barro muito mole. Ele não tem condição de moldar um barro cheio de pedras, de impurezas. Porque a resistência do barro resulta em ser estragado e quebrado. Portanto, se renda. A rendição é o momento em que o barro diz ao oleiro: pode me moldar-se. Pode fazer de mim o que o Senhor quiser. E nesse aspecto, me parece que a igreja peca. E vou dizer por quê. O Novo Testamento ensina que Jesus é o nosso Senhor. Amém? Amém? Amém. E por que você não faz a vontade do seu Senhor? Você quer fazer o tempo todo a sua vontade? O Novo Testamento diz que nós somos escravos do Senhor. Amém? Amém. Eita, o amém já foi mais fraco, pastor. Já não quiseram mais se comprometer. Mas a palavra que chama de servo no português é escravo, é doulos. Escravo, não escravo no tempo do Império e da colônia aqui no Brasil. Escravo no tempo, naquela época, em que uma pessoa ela tinha um dono, o seu senhor. E esse dono, ele dava as tarefas que o escravo tinha que fazer. Ou seja, o escravo ele não fazia a sua vontade. Se ele fizesse a sua vontade de fugir, de fazer o que ele desobedecia o seu senhor, e poderia ser preso e condenado. Então, naquela época, a ideia de escravo, e aqui a Bíblia, o Novo Testamento diz de forma bem enfática e clara, é de que agora você é escravo de Jesus. Portanto, a sua vida é para fazer a vontade do seu Senhor. Aleluia! Mas quem é esse Senhor? Apresentado aqui nesse texto.
desenha, o que forma, aleluia, o vaso. Glória a Deus. E esse vaso que ele faz é um vaso para honra. Glória a Deus, aleluia. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo Senhor, pelo meu nome, se humilhar, e orar e buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. O propósito é de Deus, não é nosso. O barro não dita a forma que deve ser feito. A sua missão é reconhecer que os planos de Deus são mais altos e melhores do que os nossos. Aleluia. A maior esperança do texto está na capacidade do oleiro de refazer o vaso quebrado. O mesmo barro, um novo vaso. Isso quer dizer que não importa o quão arruinados nos sintamos pelo pecado, pelas escolhas erradas ou pelas falhas. A misericórdia de Deus é tal que Ele usa o mesmo barro na nossa vida para criar algo novo e melhor. Aleluia. Eu trabalho num lugar que é uma sala, e nessa sala existem outras pessoas, inclusive eu trabalho com o pastor Chaves. E às vezes, nessa sala, os colegas que não são crentes, eles começam a brincar dizendo assim: eita, fulano chegou no último estágio. Então começou essa brincadeira de que o último estágio é que ele bebeu, farrou, fez de tudo e agora está indo para a igreja e teve a vida transformada. Aí eles ficam brincando, dizendo: foi o último estágio. Aí o pastor já disse: Deus é esse mesmo. É isso mesmo. Deus refaz o vaso. Deus pega o barro, o mesmo barro, e refaz o vaso. É a demonstração do poder de Deus. O oleiro, ele pagou o preço pela nossa corrupção, permitindo que o barro mais estragado fosse reunido. Pela fé em Cristo, somos feitos nova criatura, um novo vaso, o mesmo material, mas para um novo propósito, de honrar e glorificar o Senhor. Então, igreja, a lição da casa do oleiro é uma declaração atemporal da soberania e do amor de Deus. Ele tem o poder de julgar, mas o seu prazer é refazer. Deus se deleita em refazer cada um de nós. Se o oleiro de toda a criação deseja trabalhar em nossa vida, não há nada que possa frustrar o seu propósito. E quando no início falei sobre o contexto que nós vimos nos noticiários, nos vídeos de redes sociais, de pessoas aplaudindo o mal, Deus está dizendo a essa nação: vocês, nós somos o remanescente que vai salvar essa sociedade caótica. Deus nos refez para alcançar aqueles vasos que precisam ser refeitos. O oleiro está dizendo hoje: eu estou forjando um plano, converta o seu mau caminho, e eu farei de você um vaso de ouro.
é a remissão, a submissão e o arrependimento. Portanto, permita que o oleiro divino remodele hoje, para que você possa ser um vaso útil para a sua glória. Amém. Fique de pé em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, as coisas que passam no nosso coração e na nossa mente são coisas que o Senhor prescruta, são coisas que o Senhor vê. E se aquilo que se passa é reprovado, faz com que a gente reprove também. Meu Deus, a igreja é o remanescente dessa sociedade corrompida, caótica, violenta. Nós quando olhamos para dentro de nós, estamos tão impuros quanto o Senhor. Estamos tão aquém como deveríamos realmente ser. Meu Deus, o Senhor trouxe esse tema para esta noite para falar aos nossos corações. E eu quero, Senhor Deus, me declarar como barro e me deixar ser moldado por Ti, para ser vaso de honra que glorifique o Teu nome. Portanto, afasta de nós o cair em tentação, afasta de nós admirar caminhos maus, afasta de nós toda e qualquer apostasia, esfriamento espiritual, complacência, Senhor Deus, ao que é ruim. Pai, em nome de Jesus, nos refaz nessa noite, mais uma vez, de forma soberana, como aqui ensina esse texto. É assim que nós oramos, em nome de Jesus.